Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para falar do nosso tema da semana 46, Uma Casa para Deus. E nós vamos usar aqui o devocional de sexta-feira, que ele nos diz o seguinte, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14, fala assim: Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homem. Esse texto está falando ali quando Deus está fazendo uma aliança com Davi acerca de quem vai construir o templo. E a meditação que o pastor Joel nos traz diz assim: mais do que bens materiais, a pessoa que se interessa em honrar a Deus é incluída na família de Deus. Você já pensou o que é ser membro de uma família real? Já imaginou a herança que lhe espera? Eu fiquei meditando sobre o que o pastor Joel colocou aqui. Achei interessante que ele diz aqui: você já pensou o que é ser membro de uma família real? Né? E aí eu trago para nós aqui aquela meditação que Jesus, falando sobre família, sobre reino tal, ele nos traz a meditação do filho pródigo. E ali ele vai dizer sobre aquele moço que simplesmente era filho e na sua loucura de filho ele resolve pedir os seus bens, a sua herança, ainda com o pai em vida, tal. Você conhece a história, ele vai embora para longe de seu pai. Só que não é nele que eu quero focar aqui nessa rápida meditação. É naquele moço que ficou, o mais velho, porque o pai tinha 2 filhos. E como o pastor Joel disse aqui, você já pensou o que é ser membro de uma família? Perceba que aquele moço, o mais novo, apesar dele pedir a herança de seu pai e sair para desperdiçar, sair em busca de sua própria sorte, ele se comportou como filho. Ele se comportou como filho. Ainda que alguns digam que ele era rebelde, outros não, ele se comportou como filho. Já o outro que ficou em casa, o mais velho, o que, entre aspas, teria que ter mais responsabilidades por ser o primogênito, ele viveu a vida toda ali, junto ao seu pai. Vamos dizer, aqui, juntando aqui com o contexto do pastor Joel, ele era um membro da família real. Só que ele não vivia como membro da família real. Infelizmente, nós vivemos dias onde as pessoas, elas não querem ser para Deus. Elas querem fazer para Deus. E com isso elas querem estar envolvidas em todos os grupos, em todos os departamentos, elas querem fazer tudo, elas querem estar sempre em evidência, querem fazer. E às vezes a gente acaba imaginando que isso aí parece que é uma fuga para que a pessoa não seja quem ela é de verdade. Porque quando ela para pensar quem é ela de verdade, quem é ela? Quantas pessoas se afastaram do seu relacionamento com Deus durante a pandemia, enquanto muitas igrejas se fecharam, porque não estavam fazendo nada? Quantos estão mortos dentro da igreja porque não estão fazendo nada? Porque a sua vida de relacionamento com Deus, ela se consiste em fazer, quando na verdade o que Deus quer, Ele não quer que nós façamos, Ele quer que nós sejamos, né? Quando Jesus ele veio, Ele entregou a sua vida, a Bíblia diz que Ele deu o poder para que todos se tornassem filhos de Deus. O que Deus quer é que nós sejamos. Porque se nós formos filhos de Deus, nos comportarmos na casa de Deus como filhos de Deus, nós vamos fazer. Porque um filho, ele tem as suas responsabilidades dentro do seu lar. Um lava o quintal, o outro lava a louça, o outro arruma o quarto, o outro vai no supermercado, o outro vai na padaria, o outro cozinha, enfim. O pai faz a sua parte, a mãe faz a sua parte e os filhos fazem também a sua parte. Então, o filho em casa, ele não tem a obrigação de fazer tudo. Ele tem que ser filho. E como filho que ele é, ele sabe o que lhe compete. Assim precisa ser também dentro da casa de Deus. Dentro da casa de Deus. E aquele moço, ele não conseguiu ser filho de seu pai. Ele só conseguiu apenas ser servo de seu pai.
A Bíblia nos fala que quando o seu irmão mais novo retorna, que o seu pai se alegra, que está rolando uma festa lá dentro de casa, ele fica sabendo da festa pelos outros servos. E ele se nega a participar da festa da sua família. E quando o seu pai sai para poder tentar convencê-lo, ver o que está acontecendo, ele fala assim: pô, eu nunca fiz nada que te desagradasse. Sempre trabalhei igual um condenado, né? Parafraseando. Sempre fiz tudo que estava ao meu alcance e ainda muito mais. E eu nunca pedi nada. E o Senhor também nunca me deu nada. Ou seja, ele era dono, assim como o pai. E o pai diz para ele assim: olha, tudo que eu tenho é teu. A qualquer momento você podia matar o bezerro cevado e fazer uma festa. Você podia muito bem pegar e fazer um banquete para geral. Veja que o filho mais novo, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm fartura de pão e eu aqui padeço de fome? Ou seja, se os trabalhadores tinham fartura de pão, imagine o filho primogênito, ele era dono. Ou seja, nós precisamos ser: faça menos e seja mais. Que você será amado por Deus, ou você é amado por Deus, não por aquilo que você faz. Você é amado por Deus por aquilo que você é. Perceba que o diálogo que está rolando aqui em 2 Samuel 7,14 é entre Deus e Davi. A Bíblia diz que em Atos dos Apóstolos, diz assim: achei Davi um homem segundo o meu coração. Mano, quando a gente olha para isso, a gente vê o Davi que mentiu, o Davi que matou, o Davi que adulterou, o Davi que aprontou 1001, mas era o Davi que apenas era. Tente parar de se esconder um pouco atrás das coisas que você faz e apenas seja. Você vai ver como a sua vida vai ser muito mais leve, né? A oração do dia sugestionada aqui pelo pastor, ela nos traz o seguinte propósito: que o nosso viver seja para honrar a Deus. Tá vendo? Que o nosso viver seja para honrar a Deus. Se você for, você vai estar honrando a Deus. Entendeu? Porque quando nós fazemos e a nossa vida ela não condiz com aquilo que fazemos quando estamos sozinhos, nós corremos um sério risco de fazer muito e no final não sermos amados por Deus. Agora, se nós formos para Deus, nós vamos fazer e nós seremos para Deus, ou seja, Deus ele vai nos conhecer. Davi ele aprontou 1001, mas ele sabia reconhecer o seu pecado e sabia abandonar o seu pecado. Aquele moço, filho pródigo, mais novo, ele aprontou, ele desagradou o seu pai, ele gastou boa parte ali da herança, dos bens de seu pai, que nós conhecemos a história, mas quando ele voltou, ele se arrependeu e o pai continuou amando ele, porque ele apenas era. O outro não gastou, não desfrutava de nenhum privilégio do que tinha. E com isso, ele se comportou como servo, nem por isso seu pai deixou de amá-lo. Tá entendendo? Então, que nós possamos viver para honrar a Deus, seja na casa de Deus, ou seja fora da casa de Deus. Não seja uma pessoa que trabalha muito para Deus, mas é infeliz. Seja uma pessoa que é para Deus. E você será feliz fazendo as coisas para Deus. Deu para entender? Deu para entender, Pedro? Não, o Pedro disse que deu para entender, então está entendido. Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos escolheu, Senhor, para trabalharmos na sua casa, mas muito mais do que para trabalharmos na sua casa, na edificação da sua igreja, o Senhor nos escolheu para sermos. A tua palavra nos diz, Senhor, que não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu, que nos separou, que nos designou para que fôssemos dar fruto. Mas antes de irmos dar os frutos, o Senhor nos escolheu. E o Senhor, quando nos escolheu, o Senhor sabia quem estava escolhendo. Que possamos, ó Deus, continuar sendo esta carta aberta, este livro aberto para com o Senhor. Que possamos apenas ser.
que eu possa apenas ser o Leandro, que o Pedro possa apenas ser o Pedro, e as coisas que fizermos para o reino, que sejam para o louvor da tua glória, que possam honrar o Senhor, tudo aquilo que fizermos, mas acima de tudo, que a nossa vida, quem nós somos, possa honrar e glorificar o teu nome, Deus. Em nome de Jesus, amém. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar aquele like maroto. Deus abençoe.